Olhem que perfeição! Sejam muito bem-vindos e volta aqui no canal. E hoje, como vocês viram, eu já fui mostrando esse belíssimo tapete com caimento perfeito. Olha, pessoal, que lindo! Eu coloquei aqui na sala, mas esse tapete fica ótimo em quarto. E vocês podem estar fazendo de diversas cores. Vou dar algumas dicas para vocês. E aqui eu fiz no tom de lilás, esse detalhe no branco e no rosa. Olha que lindo, pessoal. Eu faço esse tapete há muitos anos. Às vezes o que eu faço, eu só mudo o acabamento, que aqui foi de leque. Eu ponto aqui em relevo. E fiz esse acabamento aqui de pontos baixos com picô. No cru. Vou dar alguns detalhes e como eu fiz esse tapete, vou dar algumas dicas para você fazer maior, fazer menor. E esse tapete, assim, ele é super fácil de fazer. Porém, ele requer, assim, só um pouco de habilidade, pode-se falar, porque se não souber colocar a quantidade de pontos correto, ele pode encolher ou embabadar. Então, agora eu vou mostrar para vocês o tapete bem de pertinho e vou dar as minhas dicas. Mas não deixe de se inscrever no canal, dar seu like se você gostar do vídeo e compartilhar no seu grupo de artesanato, grupo de crochê e a videoaula desse tapete. Eu vou deixar para você aqui na descrição. Vamos lá conferir como eu fiz esse tapete. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar desde o início. Aqui, eu comecei com 6 correntinhas, eu não fiz anel mágico, tá? Aqui, depois de feito as 6 correntinhas, deu início com 20 pontos altos. E para fazer essa parte aqui primeira, que é só de pontos altos, eu sempre utilizo a mesma sequência aqui de aumentos, porque a gente tem que fazer os aumentos, né? Pelo menos nas 5 primeiras carreiras. Na próxima carreira aqui, eu fiz um aumento e um ponto. Na seguinte, também, eu fiz um aumento e um ponto. Na quarta carreira, eu fiz um aumento, separei por 2 pontos, antes de fazer um aumento. Daí, depois da quinta carreira em diante, eu fui colocando aumentos aleatórios. Não sei se vocês têm um padrão para fazer esses aumentos, mas pode fazer da forma que você achar melhor. Só tomando prestar atenção se ele tá retinho, que não pode deixar um tapete embabadado, né? E aqui eu fiz um total de 11 carreiras, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu descer ele um pouquinho. Aqui, esse detalhe do branco, eu passei uma carreirinha de pontos baixos. Antigamente, quando eu fazia esse tapete, eu não fazia esse detalhe. Ultimamente, agora eu tô fazendo, não importa o modelo, as cores que eu utilizo, eu sempre passo uma carreirinha aqui de pontos baixos, sendo no cru, sendo no branco, como esse daqui, que eu achei que ficou melhor, colocar no branco. Ou às vezes, o que eu faço, vamos supor, aqui eu tô fazendo lilás e rosa. Daí aqui eu passo o acabamento em rosa. Eu vou ver se eu tenho algumas fotos. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês verem. Daí, na próxima carreira, aqui vocês podem estar fazendo... Aqui eu fiz bloquinho de 3, mas pode ser de 4 também. Fiz 2 correntinhas separadas e aqui pulei um ponto, né? Que é um ponto baixo na carreira anterior. Então, são 3 pontos altos, 2 correntinhas e pulo 1. Nessa carreira aqui, se você ver que o seu ficou embabadado, ou melhor, encolhido, que às vezes ele tende a encolher, o que vocês podem fazer? Fazer os 3 pontos, fazer as 2 correntinhas e não pular. Às vezes eu faço isso quando eu vejo, eu faço essa primeira carreira, essa carreira aqui, e dou uma olhada como ficou o tapete, porque esse tapete é assim, a gente tem que fazer e ficar dando uma olhada, não é igual o tapete caracol, o tapete estrela, que a gente só vai contando os pontos. Daí, a próxima carreira, eu fiz leque de 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos, em todos os espaços de correntinha. E entre um leque e outro, eu coloquei uma correntinha.
Na próxima carreira, que é o leque também, ó, o leque em cima de leque, daí eu fiz uma correntinha, um ponto baixo, aqui onde tá esse espaço de correntinha, uma correntinha e o leque. Na próxima carreira, eu fiz bloquinho de 4 pontos, separado por 2 correntinhas, ó. 4 pontos, 2 correntinhas, 4 pontos no próximo espaço. Nessa carreira aqui também, vocês fazem do jeito que eu tô falando, mas caso de vocês fique encolhido, vocês veem que tá encolhido, de vez de fazer 2 correntinhas aqui, pode estar fazendo 3. Ou se tiver embabadado, de vez de fazer 2 correntinhas, vocês diminuem para 1 correntinha. Agora, essas outras 3 carreiras, que é só pontos altos, aqui não tem aumento nenhum. É só fazer um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto, aqui desse grupinho de 4, e aqui em cima das correntinhas também. Reparem que tem essa carreirinha aqui, essa fileirinha aqui, ó, que é as correntinhas. Fica parecendo assim, porque eu fiz os meus pontos pegando na correntinha, apenas a correntinha de trás. Vocês podem estar fazendo dessa forma, ou tá pegando as 2 correntinhas junto, daí não fica essa nervurinha aqui. Daí aqui, quando eu terminei meu bloco, minhas carreiras de pontos altos, também passei uma carreira de pontos baixos. Não fiz aumento. Esse bloco aqui, eu repito aqui. Porém, aqui, na hora de fazer o último bloco de 4 pontos, de vez eu colocar 2 correntinhas, eu coloquei uma só, tá vendo? Eu coloquei uma correntinha só. Porque o meu, assim, ele ficou correto. Mas, como eu expliquei nesse bloquinho da carreira anterior, se você tiver embabadado, você diminui. E se tiver encolhido, você aumenta a correntinha. Aqui o bloquinho de 4 sempre é o mesmo. Daí, aqui eu troquei de cor. Eu utilizei o rosa, que é o rosa médio. Não é o pink nem o rosa claro, é o rosa médio. Aqui é só fazer um ponto para cada ponto. Quando eu acabei minha carreira de pontos altos, passei uma carreira de pontos baixos, só para dar um destaque. Essa carreirinha de pontos baixos, pessoal, se você não quiser fazer, se você não gostar, você não tem problema, tá? Não vai interferir em nada no tapete. Eu gosto, como eu falei, de uns anos para cá, que eu faço esse tapete, por incrível que pareça, há mais de 30 anos. Daí, eu vou mudando conforme os anos, eu vou mudando alguma coisa. Então, o que eu mudei ultimamente foi essa carreirinha e aqui, que antigamente eu fazia bloquinho de 4, agora tô fazendo de 3. Então, aqui faz as carreiras de pontos altos. Aqui é a mesma coisa, 2 correntinhas, pula apenas um ponto, como nos outros blocos de pontos abertos. Aqui, quando eu vou fazer o bloco de 4 pontos, também eu fiz uma correntinha só de separação entre um bloquinho e outro. Eu voltei aqui fazer as carreiras de pontos altos, um ponto para cada ponto. Fiz minha carreirinha de pontos baixos, para dar aquele charme a mais no tapete. E aqui o acabamento. Aqui esse bico aqui, pessoal, nesse tapete eu resolvi fazer dessa forma. Como que é? Essa primeira, ó, tem 1, 2, 3, 4 carreiras e esse acabamento aqui final. O tapete tá meio pesadinho aqui. Então, aqui eu fiz bloquinho de 2 pontos, 2 correntinhas de 2 pontos, tudo no mesmo lugar. Não fiz correntinha de separação, pulei 2 pontos, no terceiro fiz um ponto alto. Pulo 2 pontos, faço esse lequinho de 2, tudo aqui junto no mesmo lugar. Pulo 2 pontos, um ponto alto, pulo 2 pontos, bloquinho. Então, é leque, né? Então, é assim toda a carreira. Na segunda carreira do bico, eu fiz o leque, aqui na correntinha do leque. E aqui onde tá o ponto alto, eu fiz um ponto alto em relevo. Na terceira carreira do leque, eu percebi que o meu tapete estava assim um pouquinho encolhendo. Daí eu quis fazer um aumento. Às vezes precisa e às vezes não. Então, como que eu fiz esse aumento aqui nesse leque? De vez eu fazer só o leque em cima do leque, no segundo ponto aqui, ó, tá vendo? É 2 pontos, correntinho, 2 pontos. No segundo ponto aqui eu fiz um ponto alto. Daí eu fiz o leque aqui dentro e no próximo ponto alto. Então, aqui ficou 3 pontos altos. A correntinha de separação é a mesma,
pode fazer uma ou duas. Se você tem ponto apertado, pode estar fazendo duas. Se você tem ponto solto, faz uma só. Então, daí ficou 3 pontos, uma ou duas correntinhas e 3 pontos. E aqui leque em cima de leque. Na última carreira, eu fiz a mesma forma. Eu fiz um ponto em cima do último ponto, ó, aqui ficou com 3, olha, 1, 2, 3. E aqui no terceiro eu fiz um ponto, e aqui o leque em cima do leque, dentro do leque. E aqui sempre, como eu falei, onde tá relevo, sempre é relevo até o final. Aqui eu baixei um pouco a câmera, pessoal, para vocês verem de pertinho esse bico. Esse bico eu fiz assim, ó. Um ponto em cima de cada ponto, pontos baixos, ó, um ponto em cima de cada ponto. Quando chegou aqui, ó, na correntinha do leque, eu fiz um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixo, tudo aqui dentro da correntinha. E depois um ponto baixo para cada um dos pontos, né? É 3 pontos. E aqui onde tá o relevo, eu fiz um ponto baixo em relevo, tá? E daí ele ficou esse biquinho aqui, eu achei que ficou bom. Acho que é a primeira vez que eu faço esse biquinho dessa forma. Mas essa parte do bico aqui, vocês podem estar mudando. Vocês podem estar fazendo o bico de preferência de vocês, ou fazer dessa forma que eu fiz aqui. Como eu falei, esse bico aqui dessa forma foi a primeira vez que eu fiz assim. Então, eu só fazia, olha, um ponto baixo em cima de cada ponto, pegando sempre a argolinha de trás, que é essa daqui. Um ponto baixo em cima de cada ponto. Quando chega aqui, faz um ponto baixo, ponto picô, ponto baixo. E segue fazendo, ó, um ponto para cada ponto. Quando chegou no relevo, faz um ponto baixo em relevo. E fica esse bico lindo, pessoal, lindo e fácil. Esse tapete mediu 1,5 m e pesou 2 kg. Então, eu utilizei 2 kg de barbante. Eu tinha um rolo de 700 gramas de cada uma das duas cores. Eu tinha um do lilás, um do rosa. O branco, eu tinha um restinho. E eu tinha mais algumas sobras, tanto do rosa quanto do lilás. Então, ao todo, esse tapete aqui, eu utilizei 2 kg de barbante, pessoal, para fazer esse tapete. Você pode também estar fazendo esse tapete numa cor só. Daí, não precisa fazer essa carreirinha, se você não quiser, porque aqui só fica bonita essa carreirinha se você fizer com 2 cores. Se você fizer ele inteiro de uma cor só, ele não vai aparecer essa carreirinha de pontos baixos. E como vocês viram, ele fica uma perfeição no chão. Só que vocês têm que estar fazendo ele e estar olhando para ver se tá certinho, não tá embabadado e não tá encolhido. Fica até o final do vídeo, pessoal, que eu vou deixar algumas fotos desse tapete em outras cores. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e eu aguardo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!